Projeto Sesc Paraty em Rede apresenta Roda de Escuta, um podcast de debate sobre arte, cultura e sociedade. Olá, boas-vindas a vocês que nos acompanham. Meu nome é Priscila Rodrigues, sou idealizadora do projeto Papo 10, e trabalho aqui no Polo Sociocultural, no Sesc Paraty. O projeto Papo 10, tem um diálogo social para com a juventude em vulnerabilidade e hoje nós vamos bater um papo sobre o tema desenvolvimento e organização de base comunitária, um tema presente, que precisa ser abordado para este momento atual. E para este bate-papo, eu convido Daniele Elias, mulher negra, quilombola, do Quilombo do Campinho da Independência, aqui no município de Paraty. Seja bem-vinda, Daniele. Olá, eu me chamo Daniele, sou quilombola, nascida e criada no Quilombo Campinho da Independência, filha de pai quilombola e de mãe caiçara, tenho 3 filhos e sou uma militante do movimento social, do movimento quilombola, do Fórum das Comunidades Tradicionais. Milito pela causa da educação diferenciada, que é temática tão importante para nossas comunidades. E sou coordenadora da rede Anderecó, que é a rede de turismo de base comunitária do Fórum. Atualmente, presidenta da Associação de Moradores do Quilombo do Campinho e da Independência. E milito em todas, com certeza a nossa primordial bandeira de luta é a questão fundiária, mas milito em todas as causas que fortalecem as nossas comunidades e lutando pelos direitos dos nossos povos. Isso aí, Daniele, seja bem-vinda. E também, o nosso outro convidado, caiçara, Robson Passidônio, morador do bairro Trindade, e os dois são integrantes, das comunidades tradicionais. Seja bem-vindo, Robson, peço que se apresente. Olá, eu sou Robson Dias Passidônio, caiçara da Vila Caiçara de Trindade, pescador artesanal, também sou militante do Fórum de Comunidades Tradicionais, da Coordenação Nacional de Comunidades Caiçaras, e faço parte da Associação dos Barqueiros e Pescadores de Trindade, Associação de Moradores. Isso aí, Robson, seja bem-vindo. E então vou fazer aqui a primeira pergunta, para vocês dois. O Quilombo do Campinho e Trindade é um exemplo de organização com base comunitária, E aí eu gostaria de saber um pouco sobre a trajetória de vocês como militantes dentro das causas das comunidades tradicionais, e principalmente do FCT, que é o Fórum das Comunidades Tradicionais. Como se configurou o fórum, essa união de luta, E eu gostaria de saber também se essa luta, ela parte de uma necessidade de existência e sobrevivência. Bom, eu começo a militar, dentro da minha comunidade aos meus 21 anos. Antes dos meus 21 anos eu não tinha muita noção da responsabilidade e da diferença que faria na minha vida eu ser uma pessoa que me preocupasse com aquele território tão importante, não só para quem mora aqui, mas para o nosso país e para o nosso mundo, E ali eu comecei ali meio no viveiro, com as plantas, com a agricultura, agroecologia, E aí, de repente, me vi ali guiando os grupos. Quando eu achei que eu ia aprender a guiar, já me colocaram para coordenar, porque na comunidade é assim, são muitos desafios e as pessoas têm que assumir, Assumir os papéis, não tem para onde muito correr, Então, eu comecei ali, aí comecei a coordenar o turismo de base comunitária na comunidade, que na época não era nem chamado de turismo de base comunitária, Um turismo étnico sustentável, turismo etnoecológico, e assim a gente, fomos seguindo. Eu apoiava ali, estava sempre ao lado da Associação de Moradores do Quilombo do Campinho, que é a nossa organização local, e até que as coisas foram andando, caminhando,
Quilombo do Campinho tem uma luta e uma trajetória muito grande aí pela titulação das terras, né? Foram quase 30 anos de luta para que a gente pudesse, de fato, garantir o nosso território. Nós somos o primeiro quilombo do estado do Rio de Janeiro, né, a ter o título da terra. Costumo dizer que muitos mais velhos se foram e não viram esse título chegar. E eu acho que foi esse entendimento que, em determinado momento, eu me vi nesse processo, né, a responsabilidade de levar, né, essa cultura e essa história adiante, dando conta, né, do nosso patrimônio, né, porque os mais velhos lutaram e aí agora vem a nova geração. A gente precisa continuar cuidando, né, tendo em vista que a gente está aqui em Paraty, num lugar turístico com uma especulação imobiliária muito grande, né, temos aqui ao lado o condomínio Laranjeiras, enfim, vários empreendimentos e muita especulação. Então, assim, a BR-101, ela cortou a comunidade ao meio, né? Então, toda essa especulação, ela existiu lá na época da BR, quando a BR cortou a comunidade. Vieram pessoas, né, querendo ocupar o nosso território. E a gente os mais velhos tiveram que lutar muito. Após esse período, até hoje, mesmo sabendo que a comunidade quilombola do Quilombo do Campinho, ela é titulada, né, ainda assim, ela corre muitos riscos, né, porque a gente está num lugar de beleza natural maravilhoso, né, e muitas pessoas querem, né, estar nesses territórios, né, morar nesse território, ou ter uma casa de veraneio, né, que é o que a gente fala muito, assim, as pessoas vêm, mas elas querem ter um lugar para elas pousarem, e para a gente é o nosso território, a nossa luta, nosso dia a dia, a cultura viva, né, a gente não é ninguém se a gente perde essa cultura e essa história. Então, o Quilombo do Campinho, né, lugar de luta, a gente descende lá de 3 mulheres, né, e essa força que eu acho que emana na nossa veia, e além, né, do Quilombo do Campinho, outras comunidades, né, aqui indígenas, quilombolas, os caiçaras, que também sofrem, né, essas mesmas especulações, essas mesmas as pessoas querendo, né, tomar o território, enfim, ou mudar, né, aí o modo de vida, né, e aí então surge o Fórum das Comunidades Tradicionais, né, a gente vê aí os indígenas, muitas das vezes, ou os quilombolas, os caiçaras, muito fragilizados, né, alguns espaços que a gente tem aí como os conselhos municipais, né, e a gente vê que sozinhos a gente ficava muito fragilizado. Então, se a gente se juntasse, a gente seria muito mais forte. Foi aí que nasceu o Fórum das Comunidades Tradicionais, um movimento social, né, onde só vem crescendo, se fortalecendo e sendo reconhecido, né? Ai, que bom, Dani. É símbolo de luta, né? O Quilombo do Campinho, né? E toda essa trajetória do Fórum das Comunidades Tradicionais. Robson, pode falar um pouquinho, contar um pouquinho pra gente da sua trajetória também, né, como militante e integrante do Fórum das Comunidades Tradicionais? Sim. Trindade, assim como o Campinho da Independência, né, Quilombo do Campinho da Independência, tem uma história de luta, né, que vem lá de trás, desde da abertura da Rio Santos, né, com a especulação imobiliária. E aí a Trindade se tornou um movimento, assim, né, em prol da terra, em prol da permanência dos caiçaras no litoral, né, fazendo essa frente com a especulação imobiliária, que é muito forte no litoral todo do Brasil. E esse eixo Rio-São Paulo é muito cobiçado, então é uma luta intensa, né, e os problemas antigos são os mesmos atuais, né. E aí a gente tem um ditado que fala, né, que um pau-sol não pega fogo, né, e que a união faz a força. Isso é muito importante, né, e a Trindade, como todas as outras comunidades, né, no entorno,
perceberam isso, né? Que juntos podem somar, juntos podem fazer a força, né? E aí o fórum é isso, né? O fórum é a união dessas comunidades e aí em busca do bem comum, né? Porque a comunidade da Trindade é uma comunidade caiçara, o quilombo do Campinho da Independência é uma comunidade quilombola, e aí as aldeias indígenas no entorno, mas cada um tem a mesma, o mesmo problema comum, né? Que é o acesso à educação, saneamento de qualidade, o direito à terra, o direito a plantar, o direito de se ter a vida tradicional respeitada. E aí, em busca disso, a gente tem lutado, né, com o Fórum Tradicional, né, com o Fórum de Comunidades Tradicionais, em busca dessas frentes, né, que a gente entende como essenciais para as comunidades tradicionais aqui de Paraty, Angra e Ubatuba. Ah, legal, Robson. E o Fórum, né, ele tem contribuído bastante, né, para potencializar a cultura local, né, e eu gostaria de saber como está essa manutenção, né, da cultura nesse momento, durante o distanciamento social, né? Se teve alguma interferência na dinâmica da cultura e quais interferências? Olha, eu tive uma percepção de que com esse distanciamento, né, apesar de as pessoas estarem tendo que ficar em casa trancada, o que foi feito, né, por algumas comunidades foi ao contrário, fechou a comunidade, né? Fechou a comunidade principalmente para o turismo, e aí a gente ficou mais recluso à comunidade em si. E aí as pessoas voltaram mais às suas atividades tradicionais. Pelo menos isso aconteceu muito em Trindade. Então você via as pessoas muito para a roça, as pessoas muito para o mar, as pessoas muito fazendo artesanato e cuidando dos seus quintais, que é uma farmácia, né? Então você tem muita horta, muito galinheiro, muitos galos cantando. Então, de uma certa forma, as pessoas voltaram a fazer suas atividades e muitas pessoas já tendo em vista que desde o dia 1º de agosto, né, há um mês, o município de Paraty abriu, né, para o turismo, muitas pessoas ainda estão esperançosas, né, com suas roças, ainda plantando, continuando seus galinhos. Então está nesse ritmo, né, de retomada das suas atividades tradicionais e ancestrais. A agricultura familiar, ela sempre está presente nas comunidades tradicionais? Sim. Muito presente, apesar de a gente erroneamente viver essa vida mais turística, né, de atender o turismo, e a gente não se dá conta, mas tem muitos agricultores, né, com a agricultura de subsistência que existe aí muitos bananais, muitos mandiocais, farinha, cana, o peixe. Sim, existe sim, né, a agricultura orgânica, e isso é uma das bandeiras do Fórum, né, que é a agroecologia, que a gente trabalha nesse sentido também de fortalecer, né, e trazer essa pauta sempre, né, para essa dinâmica de, olha, não, a gente pode se implantar, e aí a gente dialoga com as unidades de conservação no sentido de que a gente precisa plantar, precisa fazer as roças tradicionais. Então, porque isso era uma coisa que limitava alguns agricultores de não poder fazer roça por conta da unidade de conservação, e aí hoje tem um diálogo muito importante. Bacana, Robson. E aí eu vou perguntar para Dani. Dani, se você tiver algo para acrescentar, tá bom? Pode ficar à vontade. E aí eu vou colocar aqui uma outra pergunta, que existe aí, né, durante ainda esse momento de isolamento social, tem parceiros, né, instituições que estão ajudando, né, acolhendo, e como funciona essa rede de apoio, né? Se já existia ou se né, veio a acontecer agora, né, durante esse momento de pandemia, como funciona essa rede, esses encontros de vocês? Aí a Dani pode responder pra gente. Bom, como o Robson colocou, no Quilombo do Campinho também não foi diferente.
né? A gente está fechado aí desde dia 16, dia 17 de março, né? Foi assim, as últimas reuniões que a gente fez da Associação de Moradores e entramos nesse momento difícil que a gente está vivendo do distanciamento social, que primeiramente para a gente assim, é muito difícil porque a gente adora abraçar, a gente adora aglomerar, a gente adora fazer samba, batuque na cozinha, né? Passou aí a Flip Preta, a gente não conseguiu realizar esse ano. Então, a cultura, né, aí dizendo mais a questão da música que traz essa coisa da aglomeração, a gente deu de fato assim, as pessoas estão fazendo, mas em casa, né? Ali treinando o cavaquinho, os tambores e tal, mas mais em casa. Agora, em relação com a questão da terra, já é um trabalho, né, que a Associação de Moradores do Quilombo do Campinho, que o Fórum, né, também tem aí como bandeira de luta primordial a questão da agroecologia, né, de fortalecer a agricultura local, né, que a gente possa ter aí a soberania alimentar, né, que a gente possa ensinar aos nossos filhos a importância de comer uma alimentação saudável, né, de qualidade e sem usar agrotóxico na terra, né. O Brasil, a gente aí cada vez campeão no uso do agrotóxico e a gente prova que não, que a gente pode desenvolver sistemas agroflorestais, hortas, né, aí as nossas ervas medicinais sem usar nada de adubação química. Então, durante a pandemia, né, isso ficou muito evidente, né, o Fórum de Comunidades Tradicionais, ele está realizando aí a campanha, né, e a campanha que a gente conseguiu apoio, né, tivemos sim alguns parceiros respondendo a pergunta, né, tivemos sim alguns parceiros, assim como o Canoa, assim como a Viva Rio, teve também doação do governo do estado, nós ajudamos nas ações emergenciais na questão dos cadastros para dentro da comunidade, para que as pessoas conseguissem, né, receber esse auxílio que está conseguindo aí, né, minimamente segurar, né, fortalecer para que as pessoas assim durante esse período sem trabalho consigam manter aí a sua família. E aí a gente, com esses apoios, essas doações que a gente conseguiu, tanto financeira quanto em gêneros alimentícios, a gente entendeu, né, que a gente precisava não só ali daquela alimentação básica, mas o quanto que a gente poderia também fortalecer os agricultores que estão plantando, né, e enriquecendo essa cesta básica, fazendo uma cesta com muito mais nutrientes, né, com muito mais força, né, com muito mais valor aí. E então, não foi só os produtos da agricultura, mas o pescado também, né, a gente bateu aí em torno de 5 toneladas de alimentos que foram distribuídos nessas comunidades tradicionais, inclusive para mim, né, que trabalho com turismo de base comunitária, e a gente está parado desde março, né, sem conseguir trabalhar, entendendo que é importante, inclusive, a gente aí defender o nosso território, né, não deixar aí com que os turistas sem noção, né, a gente está vendo aí Paraty tá lotada, né, então foi uma luta nossa de manter nossas comunidades fechadas, dar o exemplo, né, tem os nossos mais velhos, nossas crianças, né, e a gente tem que dar esse exemplo, e eu acho que assim, foi um golaço de placa, né, o Observatório de Territórios Saudáveis e Sustentáveis da Bocaina, que é aí parceiro, né, do fórum, né, o Otis cria, a Fiocruz unindo-se com o Fórum de Comunidades Tradicionais, e a gente tem conseguido avançar aí nessa ação emergencial, né, nessa doação, nessa compartilhar e nesse cuidado aí com as nossas crianças e com o nosso território. Nossa, muito bacana, Dani, essa contribuição, né, e esse pensar, eu acredito que seja essa economia solidária, né, vocês adquirirem o alimento da agricultura local. Muito bacana mesmo. Eu vou fazer uma pergunta, né, para o Robson, que
queria que você contasse um pouquinho como acontece, né, esse turismo de base comunitária, né, conhecido também como turismo sustentável, que é, na maioria das comunidades tradicionais, a principal fonte de renda, né, tanto para a juventude, e também como, né, a partir desse momento pandêmico, como que vocês estão se organizando, né, nesse bloqueio das comunidades, né? E aí, Robson, se você puder contar um pouquinho como funciona, né, esse turismo sustentável. Legal. A Trindade, como todo mundo sabe, né, é uma comunidade que vivia única e exclusivamente da agricultura de subsistência, né, das roças de mandioca, banana e da pesca artesanal, né, com toda essa luta, né, em prol da terra na década de 70, 80, ela ficou muito conhecida, né, porque saiu nos veículos de comunicação da época e muitas pessoas ajudando e muitas pessoas vieram ouvir e ver a história um pouco mais de perto. Trindade se tornou um roteiro turístico muito intenso e que se intensificou mais da década de 2000, né, para cá, com o asfaltamento da estrada e aí o fácil acesso, e o turismo se tornou muito grande, né, ou seja, um turismo de massa. E de 2009 para cá, a gente vem fazendo um trabalho de retomada, né, às atividades de recepção do turismo que a gente gostaria, né, que é mostrar também a nossa cultura. Porque ao longo desse tempo o turista ele foi sofrendo uma mudança, vamos falar assim, né? Antes vinham as pessoas com essa intenção de conhecer, né, a cultura local e ver, né, a comunidade nessa busca, nessa luta. E aí migrou para um turismo que vem curtir praia, que curte balada, né, e que é um turismo, infelizmente, que degrada. E aí a gente entendendo isso, um grupo, né, formamos um grupo de turismo de base comunitária, que a ideia é passar para o turista o dia a dia do tradicional caiçara de Trindade, né, que aí temos uma roda de conversa, né, com os mais velhos, né, e com os mais novos também. Então a nossa conversa tem sempre um mais experiente e um jovem, que aí faz esse contraponto. Tem a visita ao cerco, né, que é uma arte de pesca tradicional, né, que é o cerco flutuante. Temos a visita à Escola do Mar, que é uma iniciativa de educação diferenciada da Trindade. E aí uma das partes mais gostosas, né, que é o almoço caiçara, que é o azul marinho, né, o peixe com banana verde, né. E aí ao longo do tempo a gente vem até linkando com a Escola do Mar, trazendo os mais jovens, né, porque essa é uma das propostas da Escola do Mar, de formar os jovens nessas atividades de pesca, de agricultura, e que tudo isso faz parte do roteiro de turismo de base comunitária. Então faz parte da nossa bandeira de luta, inclusive. Ainda temos um turismo muito grande, mas a gente tem recebido grupos, né, tanto de escola quanto outros grupos de pessoas que formam um grupo. O próprio SESC tem trago bastante pessoas, né, com essa intenção de nos ouvir, né, e ver as nossas mensagens. Isso tem sido muito importante. E aí eu vejo o empoderamento, né, de jovens, crianças, mulheres, né, sempre mais pessoas querendo fazer parte do grupo que começou pequeno, e aí ao longo do tempo ele vem aumentando. Isso para mim é gratificante. Ai, que bacana, Robson. E assim, a valorização, né, da história e cultura dos saberes tradicionais, né, você citou que tem esse bate-papos, né, rodas de conversas com o mais velho e um mais jovem, né? E vocês priorizam sempre, né, esses saberes tradicionais. É de grande importância para vocês que tenham
né, esses saberes, essa escuta, esse diálogo com os mais velhos, com os griots, né, chamados? Então, isso é muito importante e aí acho que até daí começou a surgir a Escola do Mar, porque o nosso dia a dia é na praia, né? Então as crianças estão sempre na praia e vivenciando o feitio de uma canoa, o feitio de um remo, o feitio de uma rede, né? As conversas, né, que são muito importantes, e ali são passados muitos conhecimentos. E aí as histórias antigas, né, que vêm sendo contado de pai para filho, a gente entendeu que isso era tão importante e surtiu tanto efeito a partir do momento que começamos a passar esses conhecimentos, principalmente para as crianças da escola, que começamos a levar para a praia, e que, assim, para mim me deu uma satisfação tão grande de ver as crianças fazendo agradecimento para os mais velhos em forma de carta, porque a professora tinha tido, assim, falou assim, nossa, essa é a sacada, vamos levar as crianças, porque as crianças estão desenvolvendo, estão contando a história, porque faz parte da vida deles, não é uma história fictícia ou uma história de outro país, de longe, que a gente não consegue apalpar, é a história dos ancestrais deles, eles conseguem pisar na areia que está fazendo, que ele conta a história, então para ele é palpável, é visível, e aí teve um crescimento, né, nessa parte de redação, de desenvolvimento das crianças, que quando a gente fala em ações dentro da comunidade com as crianças, vão todas as crianças, não só as das séries que vão ser trabalhadas, mas as outras falam assim, não quero ficar na sala de aula, eu quero ir para a praia porque vai ter uma oficina de canoa, uma oficina de uma farinhada, vai ter um plantio de mandioca, uma horta que a gente faz com as crianças, então, e a gente vê o desenvolvimento, as crianças sempre para os adultos na rua e fala, quando é que vai ter de novo? Fica cobrando, né? E é isso, é importante, né, ver o desenvolvimento que está sendo, né, assim, muito grande. Ah, que bom, que bom. É isso, né? Essa troca, ela é essencial para manter, né, a cultura viva, né? E aí eu vou perguntar para a Dani também, né, como funciona esse turismo de base comunitária, que ela conte um pouquinho da experiência do Quilombo do Campinho, se a juventude né, está ali inteirada, né, ajudando a gerar renda também, né? Bom, o turismo de base comunitária para a gente, ele é uma ferramenta de luta, né, para que a gente possa primeiramente para que a gente possa se manter no nosso território, né? É uma forma de desenvolver, de fazer o turismo, né, que é diferente, é um olhar ali, né, de trazer geração de trabalho e renda para dentro do território, mostrando, né, a nossa cultura, a nossa história, o nosso modo de ser e viver, e não reinventar a roda, né? Acho que é mostrar um pouquinho do que a gente é no nosso dia a dia, né? Então, a contação de história, por exemplo, é uma parte primordial, né, do roteiro de turismo de base comunitária no Quilombo do Campinho e também nas outras comunidades, tanto é que ela entrou na Carta de Princípios da Rede Anderecó, né, a importância da roda de conversa, porque se você vai num território e você só dá um rolê ali, come uma comidinha, vai lá tomar um banho de rio, mas você passou por aquele território e você não conheceu aquela história, né? Então o mais importante não foi falado, né? A luta daquele território, as conquistas daquele território, né? Como que aquele território se organiza. E para a gente, né? A partir ali de 99 a gente foi titulado e Quilombo do Campinho era um lugar ali que ninguém se importava, ninguém ia, enfim, cheio de mato e mosquito, como falavam, né? E logo após a titulação, né, saiu nas manchetes de jornais, né, primeiro quilombo titulado do estado do Rio de Janeiro, passou por aqui Benedita da Silva, enfim, outros atores, né, reconhecidos aí, como Abdias Nascimento, né, veio um cônsul africano e tal. Então, deu muita visibilidade para o Quilombo do Campinho, muitos pesquisadores começaram a querer conhecer, a historiar e tal.
E aí foram guias de Paraty, pessoas de Paraty que passavam ali com van, com jipes, contavam a história que queria e iam embora. Então a gente viu que a gente precisava nos organizar, né? Se a nossa história é importante, que ela seja contada por nós, que esse protagonismo ele seja da comunidade, né? Isso é um ponto assim, primordial do turismo de base comunitária. A gente faz parceria com agências, com escolas, com instituições públicas e privadas, mas o protagonismo, o fazer é da comunidade. E a gente não tinha nada pronto, né? A gente foi ali galgando, né, dia após dia. A gente recebia na escola, lá na escola municipal, né, que na época a gente nem tinha uma boa relação. Então, a gente viu que a gente precisava ali de um espaço, né, para receber os visitantes confortável, um espaço gostoso, né? Então, na época, o governo Lula, né, ele queria que 10 comunidades tituladas virassem modelo de desenvolvimento. E o Quilombo do Campinho, né, pela essa organização comunitária, ele foi ali, a gente conseguiu aprovar um projeto da construção do nosso restaurante comunitário. Então, a gente, né, criou, né, construiu ali pelas mãos dos próprios atores, ali, os próprios construtores da comunidade, o restaurante comunitário, né, onde a gente recebe ali os visitantes, né, um espaço super aconchegante, nas esteiras, né, a gente faz a contação de história ali na parte de cima, com os nossos griots, que são os nossos mestres, né, homens e mulheres, agricultores, artesãos, que falam um pouco da luta da história, e uma pessoa mais jovem, que fala um pouco da parte política e das articulações que as comunidades, que o fórum tem feito, né? E a partir dali, então, a gente sai para poder fazer o roteiro, né? Conhecer um pouquinho da geografia local da comunidade, falando um pouquinho das ervas medicinais, do campo de futebol, da escola, né? Da casa de artesanato, e envolvendo muito a juventude nesse espaço, né? Eles são os condutores locais, né, que levam, né, os visitantes para adentrar a comunidade, conhecer um pouquinho da realidade. Ô Dani, tem um restaurante ali também, né, com a comida saborosíssima, e aí a juventude está ali também, né, no restaurante trabalhando um pouquinho. Como que é essa experiência? Sim, eles, além, né, de gerar, como eu disse, né, o turismo de base comunitária, ele né, prover aí a geração de trabalho e renda, e que a gente não precisa sair para trabalhar fora, né? Acho que assim, esse é o maior ganho, assim, uma das grandes lutas da Associação de Moradores ali do Quilombo do Campinho, é que a gente possa trabalhar na comunidade e levar essa cultura adiante, passando para os nossos jovens, para nossas crianças, né? Então, ali quem, né, garçom são pessoas da própria comunidade, quem está lá fazendo a contabilidade, né, tá também quilombola. A Ariane está lá estudando, né, para poder se formar e ter mais elementos para ajudar ali na questão financeira, né, que é sempre um gargalo, né, a gestão de qualquer negócio não é fácil, né, ainda mais um empreendimento comunitário, um empreendimento coletivo, né, que é bem diferente da visão de mais-valia, de que só o patrão vai ganhar e os funcionários vão continuar ali daquela mesma forma, né? Então é um lugar de muita cultura, de muita história, de muito batuque, uma comida maravilhosa. A gente luta ali também para comprar os produtos direto dos agricultores, fortalecendo o trabalho e a renda ali para os agricultores, comprar o peixe direto dos pescadores, sempre que a gente pode, a gente vai nessa linha, né, de fortalecer aí essa rede, né, essa economia solidária, que é bom pra caramba. E eu amo, né? Eu sou fã. Turismo de base comunitária, tô com muita saudade dos nossos visitantes. E o Fórum, né, das Comunidades Tradicionais, ele engloba, né, Ubatuba, Paraty e Angra, né? E tem essa construção de rede, né, com encontros, né, pensando também nos roteiros turísticos. E eu gostaria, né, de que o Robson pontuasse um pouquinho mais, que ele falou sobre o turismo em massa, né, que traz bastante consequências, né, para as comunidades. E aí, quando eu falo essas consequências, né, eu estou pensando aqui no esgotamento de recursos, especulação imobiliária, exclusão territorial de residentes, né, e a desculturalização decorrente do turismo. Então, Robson, se você puder, né, falar um pouquinho mais dentro né, desse turismo em massa, né, e essas consequências para a gente. O turismo de massa
é um dos elementos assim, né, que causa a degradação, vamos falar assim, né, desse território. Mas aqui nesse eixo Rio-São Paulo, principalmente, né, que nós estamos entre as duas maiores cidades do país, né, onde rola tudo, São Paulo, Rio de Janeiro, e ter comunidade tradicional ainda é motivo de muita luta e resistência, né? Isso já se dá. A gente vê que a Amazônia, onde tem muitas comunidades tradicionais, que está lá de uma certa forma isolada, sofre. Imagina quem está nesse eixo Rio-São Paulo. E aí não sofre só com turismo de massa, sofre com grandes empreendimentos, porto, marinas, uma infinidade de questões que não respeitam, né, essas comunidades locais. Então, a gente vê que a compra do território, né, seja pela especulação imobiliária, seja pelo mega empreendimento, ela desconstrói, né, e destrói a cultura local, né? Destrói o ambiente onde as pessoas pescam com a destruição dos mangues, que é o que está acontecendo em Paraty, né? O pescador, a pescadora, as pessoas que vivem no entorno dependem do mangue, porque no mangue é o berçário, né? Isso está fala que é o pulmão, fala que é o berçário, e aí está destruindo. E não é só a especulação imobiliária, é também os grandes portos, né? Os megas empreendimentos. Enfim, tudo isso causa uma degradação, né? Tanto no meio ambiente quanto na cultura local, né? A perca do território, né? Você perde as comunidades tradicionais, a cultura, a identidade e gera problema social, porque essas pessoas são pessoas que vivem num ambiente saudável e aí são obrigadas, né? Mesmo que a gente fale assim, não, mas ele vendeu porque quis. Não, a pessoa veio comprar e aí fez uma falsa ilusão de que o dinheiro vai comprar alguma coisa fora daqui, e aí é totalmente o contrário. Então, essa é uma das bandeiras do Fórum, de fortalecer, né, as comunidades, principalmente nesses 3 municípios, né, que estão aqui e que ainda tem muita Mata Atlântica ainda, muitas comunidades que desde lá, com a abertura da Rio Santos, vêm lutando bravamente, né, para se manter, para resistir no seu território, para moradia, para desfrute, enfim. E aí o Fórum vem para contribuir com essas frentes, né? Então, para nós é muito importante essa união de várias etnias, né, de vários povos, para a gente poder seguir na luta, né, que às vezes a gente sozinho pensa que está vencido, né, mas quando tem um outro parceiro a gente retoma. Ai, que bom. Né, hashtag resistência, né? Quando se tem essa união, né, fortifica, né, cada vez mais. E aí, eu vou tocar aqui um pouquinho, falar de educação, né? Eu vou perguntar para a Dani se acontece ações de construção de identidade caiçara, quilombolas, indígenas, em parceria com as escolas municipais, né, voltada para as crianças ou até mesmo para os educadores, né? E quais são essas ações? E se as crianças têm essa identidade formada de aceitação, como funciona, Dani? Ali no Quilombo tem uma escola municipal, né, dentro do Quilombo, e aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Bom, a gente tem uma luta aí, né, há mais de 20 anos, né, para transformar aí a nossa escola numa escola quilombola, né, uma escola municipal que está dentro do Quilombo. E a gente vem aí numa luta acirrada de levar para o Ministério Público, enfim, de ir para a porta da prefeitura, de, né, fazer um movimento com os pais, né, criar grupo com os pais, entendendo que a nossa escola pública, que não é de qualidade, ela tem que ser melhorada, ela tem que ser transformada, ela tem que levar a cultura, a história desse povo para aquele espaço.
Ali é um espaço onde nossos filhos eles passam 4 ou 5 horas do dia deles, né? Então é muito importante que aquilo que a gente oferece ali, à parte, né? Que a gente tem ali no Quilombo do Campinho as nossas oficinas de jongo, oficina de capoeira, né? E aí, assim, a gente entende, a gente quer que dentro da escola também seja entendido essa cultura, esse valor da nossa história dentro da escola, né? A gente acredita que a gente não quer que forme só profissionais, né? A gente tem que formar militantes, a gente tem que formar pessoas inteiras que vão cuidar daquele território, como a gente tem feito, né? Eu acho que isso é um papel da educação, isso é um papel da escola, né? É fundamental. E, enfim, ao longo de tantas discussões, tantas brigas, né? Tanto murro em ponta de faca, a gente vem aí conseguindo ter aí um diálogo melhor com o governo e a gente conseguiu, né? Aí implementar na Praia do Sono e no Pouso da Cajaíba, a partir da discussão dentro do Fórum das Comunidades Tradicionais. A gente tem um coletivo de apoio à educação diferenciada, onde tem vários parceiros que ali militam, né? Parceiros e parceiras, professoras, né? Pessoas comuns, entidades de pesquisa, a UF, né? E aí, ali dentro daquele coletivo, a gente vem pensando estratégias, né? Para a educação diferenciada. E aí a gente conseguiu implementar no Sono e no Pouso, né? Educação diferenciada, de 6º ao 9º ano, né? Porque as crianças da costeira, quando chega no quarto, faz o 4º ano e acabou, né? 4ª série, que agora é 5º ano. E aí eles ficavam, os pais tinham que vir se mudar para a cidade, alugar casa, para que as crianças pudessem estudar, ou as crianças paravam de estudar. Então a gente conseguiu levar o acesso à educação com qualidade para esses espaços, né? Foi muito difícil, porque muitos professores não compraram a ideia, né? A gente tem aí a professora Iaci, a Nelza, algumas professoras que compraram essa ideia e estão aí atuando, né? E a gente, né, confiante, foi ali lutando para que a gente pudesse ampliar. Então, hoje a gente conseguiu ampliar para 7 escolas, né? Mamanguá, Ponta Negra, Paraty-Mirim, Trindade, Sono, Pouso, Quilombo do Campinho, né? Que a gente conseguiu aí uma grande conquista. Imagina ter o segundo segmento lá no Quilombo do Campinho. E hoje a gente tem até uma professora que é do Quilombo dando aula lá para o pré. Assim, eu estou muito orgulhosa dessa nossa luta, desse nosso avanço, né? Eu sou mãe de 3 filhos e hoje os meus filhos eles estão lá estudando, né? Com professoras que a nossa luta para que tenha professores com perfil, né, de fato, para dar aula para eles. Então, assim, eu estou muito feliz com o nosso avanço. E lá no Quilombo do Campinho a gente está fazendo uma formação com a UF para transformar, para reorientar o nosso currículo. Vamos que vamos, Dani. E aí, né, nossa última pergunta, porque já estamos encaminhando para o fim. Vou perguntar para o Robson. Robson, depois que Paraty ganhou o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, as comunidades tradicionais teve mais visibilidade ou não? O que você acha? Olha, é muito sutil, né? Mas sim, né? Você vê mais pessoas chegando, se importando. Então, tipo, na valorização, eu sinto muito isso na pesca, né? São várias ONGs chegando e querendo participar, fazer projetos, né, na questão da pesca. Então, você vê uma aproximação de algumas pessoas, assim, mas eu acho que ainda, para o que a gente entende como valorização, ainda não, que é pelo poder público, ainda não tem não tem surtido tanto efeito. É lógico, né? Na questão, o Ministério Público, quando as comunidades, ou principalmente o fórum, faz um questionamento, levando em consideração o tombamento e tal, tem um resultado mais rápido. O município de Paraty tem que respeitar. Então, a gente vê, com certeza, uma mudança, né? Mas ainda sutil. Mas com certeza é um avanço.
Então é isso, gente. Eu já quero aqui agradecer, eu aprendi muito hoje com vocês, tá bom? Né, sobre o turismo de base comunitária, toda essa organização comunitária, né, essa força de luta, né, que vem mesmo a fim de ter essa mudança, né? E gostei bastante de saber, né, que o turismo de base comunitária é uma prática social, né, que envolve um todo, como vocês trouxeram aqui, com múltiplas dimensões, né, não pensa só na renda, mas também na preservação dos territórios tradicionais, no fortalecimento das identidades culturais, né, que vem se percebendo, né. Então, eu quero agradecer, né, Daniele, Robson. E é isso. Vocês querem trazer mais alguma palavra? Para finalizar, eu gostaria de complementar que a gente tem essa nossa rede, né, a rede Anderecó, que significa nosso modo de ser e viver. Foi um nome que diversas reuniões a gente chegou a ter ele, foi emprestado dos nossos parentes guaranis, né? Que identifica, que a gente se identifica nas 3 etnias, né? O nosso modo de ser e viver. Agora a gente está às vésperas de lançar uma agência nossa, né? Uma central de turismo de base comunitária, onde a gente mesmo vai poder comercializar os nossos roteiros, né? Continuamos com as parcerias dos companheiros e companheiras, das entidades, agências aí do Brasil e do mundo, assim como o SESC, que é um parceiro nosso da rede Anderecó, e a gente vai avançando aí e se fortalecendo, né? O turismo de base comunitária é um conceito em disputa, e a gente está aí no páreo duro, a gente está construindo agora uma minuta, onde a gente vai fazer um decreto de turismo de base comunitária em Paraty, para que, de fato, mesmo mudando o governo, a gente possa continuar discutindo, mas com mais força, com mais embasamento legal, né? Mais um avanço aí para nossas comunidades, para nossa rede, para o Fórum de Comunidades Tradicionais. Sim, eu gostaria também de agradecer, né? É muito importante esses espaços para que a gente possa falar, né, para mais pessoas do que vem acontecendo, né, isso dentro do município, isso nas comunidades, isso no território. Para nós é muito importante quando tem esses espaços para que a gente possa falar das nossas vitórias, dos nossos avanços, né, das nossas andanças. Eu acho que com todo o problema que a gente vem encontrando até mundial, né, a questão também dessa Covid, enfim, e outros problemas anterior a isso, mas que a gente tem avançado, né, o Fórum de Comunidades Tradicionais tem avançado, né, nas ações. Então hoje temos à frente da educação diferenciada, o turismo de base comunitária, o saneamento básico, a pesca, a agricultura como a agroecologia, enfim, são várias bandeiras, né, lutando aí para que os jovens retomem, né, o território, formação de novas lideranças. Isso é muito importante, e quando a gente tem espaço de voz, né, para poder mostrar isso para as pessoas e que possa ser valorizado, é muito importante. Então eu faço esse agradecimento aí. Também gostaria de agradecer seu convite, Priscila, muito importante esse debate, essa conversa, né, a gente poder, para que a nossa voz possa ecoar em muitos espaços, né? Agradeço de coração aí a oportunidade. Vamos que vamos. Muito obrigada, viu, gente? Estamos juntos. Espero que vocês que estão aí nos ouvindo tenham gostado. E estão convidados, depois aí que passar a quarentena, visitar aí as nossas comunidades, né? Eu falando aqui Quilombo Campinho da Independência, comer uma comidinha gostosa, vamos fazer um jongo, vamos fazer um samba, vamos pescar na Trindade e fazer coisa boa e ser feliz no nosso território, garantido e cuidado, né?
de nós para nós. É nós que vamos fazer isso, não são outras pessoas. Mas a gente fica muito feliz com as parcerias. Isso aí, gente. Eu que agradeço. Aprendi muito com vocês hoje, né? Como eu já disse. E vamos que vamos. Tá bom? Tchau, tchau. Este podcast integra a programação do projeto Sesc Paraty em Rede. Você pode acompanhar nossas ações pelas redes sociais do Sesc Paraty e pelo site sescparati.com.br. O podcast Roda de Escuta vai ao ar sempre às quartas-feiras. Até a próxima!